Você pode votar, inclusive a gente abriu uma enquete para perguntar se, na sua opinião, os guardas municipais poderiam desligar as câmeras usadas nos uniformes. E entra lá em YouTube, Jovem Pan, Grupo RIC, participa da live com a gente. E é o seguinte, agora o assunto é economia. O índice de confiança do comércio caiu, Rivaroli. Despencou aí durante esses primeiros meses do governo Lula. Chegou a ser o menor desde julho de 2021. A gente estava ali naquele período ainda relacionado à pandemia, ou seja, pouca confiança aí da área do comércio em todo o país em relação à gestão da área econômica. O repórter Pedro Talim vai trazer os detalhes pra gente. Oi, Pedro, muito bom dia para você. Exatamente, Rafaela. Bom dia para você, para o Riva e para todos que estão nos acompanhando. O índice de confiança do empresário do comércio caiu 1,6% em março, em comparação com fevereiro, ficando em 112,3 pontos. Os dados são da Confederação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo. Foi o quarto mês seguido de queda e o menor índice desde julho de 2021. A queda foi puxada pela percepção dos comerciantes sobre o presente. O índice caiu mais entre os varejistas de grande porte, com uma queda de 3,7% em março ante fevereiro, acima da variação agregada. A crise no crédito tem afetado o grande varejo nos últimos meses, com menor disponibilidade de recursos e juros altos. A piora na avaliação das condições presentes e nas expectativas para o curto prazo afeta também as perspectivas de investimento. Então, o cenário não é bom no momento e vem em queda. Volto com vocês, Rafaela e Riva. Obrigada, Pedro, pelas informações. O Riva tá aí, né? Insegurança se refletindo no índice muito ruim de perspectiva. Sim. E você vê o que o Pedro trouxe? Questão de investimento é afetada, questão de confiança no comércio também. Complicado, como você está em março, comecinho do ano, ainda nesse clima, especialmente na área do comércio, né? Muitos especialistas falam que a taxa básica de juros ela está correta, muitos outros falam que não, que já haveria espaço para ela cair ali na casa de um dígito, não dois, como ela está. Nós já tivemos especialistas falando que ela tem que estar entre o índice de inflação, o teto do índice de inflação e a inflação real, ela tinha que estar comportada aí nesse meio. Certo é o seguinte, gente, o governo vai ter que começar a gastar menos e arrumar a casa. O que se espera? Que esse novo arcabouço fiscal que vazou, ele não é oficial ainda, ele vazou falando que o máximo que se pode ter de aumento é 70% do déficit, do superávit primário do Brasil, aquele monte de coisa, né? Essa nova ideia de um teto de gastos diferente, isso foi vazado, isso não foi oficializado, deve ser oficializado entre hoje e amanhã, para ser levado até o Congresso. Lira e Pacheco ainda vão ter que ser ouvidos. O governo está paralisado neste momento por conta das brigas das MPs, das medidas provisórias entre o Lira e o Pacheco. Por que o Brasil está parado? O Lira quer voltar a ser como era na pandemia, que era tudo digital, feito tudo pela internet, aí tinha um senador para cada 3 deputados. Só que na Constituição é meio a meio, e quando você analisa medidas provisórias, as comissões são mistas, é o que é constitucional. Se são 12 senadores, são 12 deputados. São 12 deputados, são 12 senadores. Ele quer continuar com a medida de 3-1, por quê? Lira viu uma coisa: o Congresso, depois que o orçamento secreto deixou de existir, perdeu força, porque agora a força é negociação. Ele quer retomar essa força, apesar do governo ter liberado quase 40 bilhões para o Congresso gastar como ele quiser. Ele quer que a Câmara Federal volte a ser a protagonista dentro do Congresso. E o líder do Congresso, o presidente do Congresso, é o Rodrigo Pacheco. Então, tá dando briga de egos entre eles. Um quer fazer cumprir a Constituição e outro não é que não quer cumprir, quer mudar. Quer mudar a regra constitucional para a Câmara Federal ter mais poder. Então, enfim, enquanto essa briga não for resolvida, tem MPs do governo que podem cair. Porque elas precisam ser votadas em até 120 dias. Senão, babau, elas deixam de valer. Alguns ministérios vão deixar de existir, orçamento para ministérios vão deixar de existir, que foram criados por MP, programas sociais que foram readequados por MPs vão deixar de existir. E se você colocar agora, por exemplo, um novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, que está todo mundo esperando, se ela for votada agora, o governo sequer tem base para fazer e ela pode ficar parada, que é exatamente o que o governo não precisa. Agora, se ela ficar parada, aí esqueça, a próxima ata do Copom vai colocar ainda juros lá em cima, né? Você já viu, por exemplo, o Boletim Focus dizendo que o nosso crescimento é de menos de 1%, está na casa do 0,87%, e o governo quer acelerar as coisas para voltar a ter crescimento. Ontem,
a força do crescimento das contratações cresceu, mas ainda é positivo. E qual foi o único setor que foi negativo? Bingo, comércio, menos 1.100 e alguma coisa de empregos, os outros todos positivos. Absolutamente todos. E aquela loucura de abrir tudo depois da pandemia de novo, vamos voltar, vamos contratar, ela já está se refreando. Nós precisamos fazer as pessoas voltar a consumir, garantindo renda, garantindo trabalho para elas e garantindo que elas não vão pagar 20% de juros. Até empréstimo consignado estava parado nesse país. Agora chegaram num acordo lá, os bancos vão voltar a cobrar 1,97% ao mês. É preciso voltar a acelerar o Brasil, como foi depois da pandemia. No meio do joguete político, no meio das irresponsabilidades fiscais que o governo quer cometer, a coisa parece não caminhar. Vamos esperar para ver certinho essa nova regra fiscal que vem. Porque por enquanto é vazamento. E aí nós vamos analisar com lupa o que o governo vai poder fazer a partir de então. É a tábua de salvação desse governo. Porque se essa nova regra fiscal for rejeitada com o vazamento dela, você já vê, por exemplo, Rafa, que as bolsas hoje estão operando no positivo. Só pelo vazamento dela. Ou seja, as pessoas já começam a olhar e dizer, não, esse governo pretende ter responsabilidade. Em 2024 já com o dinheiro equilibrado e sobrando dinheiro no caixa. Então os mercados já têm previsibilidade. Era necessário que isso acontecesse. Aliás, demorou para isso acontecer. Mas está na hora dos ânimos políticos pela sanha do poder se diminuírem. Porque senão o país para. E aí vai sobrar responsabilidade para todo mundo e consequências para nós. Segue o baile. 10h25.